Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre esse fato relevante anunciado pela Eletrobras, que prevê um total de investimentos aí de 80 bilhões de reais pelos próximos 5 anos. E aí estaremos comentando sobre isso e quais pontos serão pontos ali importantes e estratégicos para receber esses investimentos. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, trazer notícias do mercado financeiro e também acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira. E aí, sem enrolação, vamos direto para o vídeo. E aí o primeiro ponto é entender que a Eletrobras é uma das maiores elétricas do nosso país e a maior transmissora de energia. Então a gente vê aqui que o REP dela aqui é de 13,8 bilhões de reais. De fato aqui é uma gigante no segmento de transmissão. E aqui a gente tem os dois maiores segmentos, é geração de energia e transmissão de energia, que geram aqui e dão dinheiro, alimenta o caixa, o forte fluxo de caixa da empresa. E aí, os investimentos anunciados, foi publicado aqui recentemente pela Eletrobras, é que eles prevêem um total aí de investimento de 70 a 80 bilhões de reais para os próximos 5 anos. E aí, desse montante, 17,1 bilhão de investimento já está contratado, tanto na geração e na transmissão de energia, que inclui aí investimentos em novos ativos, além de investimentos em manutenção dos ativos já existentes. Então a gente vê que a Eletrobras ela vem se alavancando e investindo de forma pesada para o crescimento da empresa. E alguns pontos que receberão esses investimentos. O já contratado, que é 17,1 bi, prevê então aí a destinação para tanto na geração de energia, quanto também para a transmissão de energia. E aí, outro ponto que a gente vê é que eles irão investir 2,4 bilhões de reais em ativo de geração com novas receitas contratadas ou com opções aqui já pré-estabelecidas, onde eles prevê aqui 1,3 bilhão de reais destinados aqui nas opções nas fases 2 e 3 do complexo Coxinha Negra, e que tem aí esse investimento, sendo que o restante, 0,4 bilhões de reais, trata de novos projetos aí que poderão gerar receitas futuras para a empresa. Outro ponto que eles irão investir, 6,7 bilhões de reais em ativos de transmissão com novas receitas contratadas. Então aí, a companhia ela foi vencedora do lote leiloado ali em 4 de 2023, ou seja, em abril de 2023, e aí no âmbito desse leilão realizado aí, de 30 de junho de 2023, onde eles conseguiram arrematar, será um investimento então na ordem aqui de 0,68 bilhões de reais para os próximos 2 anos. E aí, de fato, a empresa vai investir bastante também nesse segmento. E aí, a gente prevê aqui que a ANEEL, ela mostra que a Agência Nacional de Energia Elétrica, que esses tais investimentos aí eles visam dar robustez para a empresa, já com sistemas já existentes, e também, em contrapartida, a companhia fará jus aí à receita adicional que remunerará o investimento a um retorno regulatório. E nessa linha, temos então aí 6 bilhões de investimentos já autorizados pela ANEEL. E com a receita adicional de 0,84 bilhões de reais por ano, será um investimento muito interessante aí no segmento de transmissão. E aí, justamente esse 0,6 bilhões aí já contratados. Aí outro ponto que a gente vai comentar é também no investimento na infraestrutura e também na parte ambiental, de 2,9 bilhões de reais, e na parte de manutenção, de 4,5 bilhões de reais. Então, cerca de 3 bilhões aqui deverá ser focado em modernização e repotencialização das unidades geradoras, e basicamente a empresa vem investindo muito forte na modernização dos seus sistemas operacionais. E aí o valor restante, que é de 1,5 bilhões, vai ser destinado aqui para investimentos em manutenção preventiva de ativos de geração e transmissão, o qual deve ser aí recorrente ao longo das concessões. Então a empresa tanto vai investir na geração, na ampliação da geração de energia, na questão de linhas de transmissão e, além disso, em manutenções e modernização dos sistemas. Além disso, dos investimentos, eles prevê aqui esses 17,1 bilhões que a Eletrobras avalia aqui adicionais para crescimento. Aí outro ponto que a gente vai ver é que ainda no horizonte de 2023 a 2027, e considerando aqui a vida útil dos ativos de transmissão, a companhia ainda ela poderá adicionar aí 10 bilhões de reais de investimento em esforços do seu próprio sistema de transmissão, com potencial aí de incremento na receita anual de mais de 1,2 bilhões de reais. Então a empresa, de fato, ela vem investindo muito forte. E aí, o que a gente percebe nos seus indicadores é que a empresa está sendo negociada hoje a R$ 44,22,
nos últimos 12 meses uma queda de 0,45%, praticamente aqui não houve nos últimos 12 meses um crescimento da sua rentabilidade, e a gente vê que o PL aqui, o preço sobre seu lucro, está em 72 vezes. De fato, está muito esticado esse indicador. Porém, a gente olha aqui, o preço sobre seu valor patrimonial representa aqui 0,92 vezes. Então, a cada R$1 que vale o valor, o patrimônio líquido da empresa, você está pagando aqui 92 centavos por ele adquirindo nessas cotações. Mas essas cotações, ao mesmo tempo, representam 72 vezes o lucro da empresa. E por que disso? Porque basicamente as ações da empresa, desde que a última baixa no ano de 2023, já podemos ver uma apreciação de 33,44%. E aí o que está acontecendo? Então, cotações aqui vêm apreciando, ou seja, vem crescendo, vem subindo, enquanto os lucros da empresa vêm despencando. E aí, consequentemente, o preço sobre o lucro disparou esse indicador, porque justamente as cotações continuaram crescendo, enquanto o lucro veio aqui despencando. Então, se a gente observar, basicamente o indicador vai ficar muito esticado. E aí, se a gente observar, no primeiro trimestre de 2022, a empresa reporta aqui de 2,7 bilhões aqui de lucro líquido. E aí, no primeiro trimestre de 2023, a empresa reportou 406 milhões de reais. Foi uma queda aqui de 85% em relação aos primeiro trimestre de 2022 versus o primeiro trimestre de 2023. Então, o lucro despencou e as cotações continuaram aqui com uma tendência de alta. E aí, esse resultado praticamente foi atingido aqui pelo o resultado financeiro ajustado, que foi um resultado negativo aí de quase 3,2 bilhões de reais. Então, de fato, isso afetou o lucro da empresa e, consequentemente, o mercado não está apostando que esse resultado aqui ruim irá continuar. Então, se a gente, por exemplo, pegar uma conta rápida aqui de padeiro de 406 milhões de reais vezes 4, a gente tem um lucro líquido aqui anual de 1,6 bilhões de reais. Então, 1,6 bilhões de reais, se a gente arredondar aqui, e dividirmos pelo valor da cotação, pela quantidade de ações totais da empresa, a gente está falando aqui de praticamente 0,770 centavos aqui de LPA, de lucro por ação. Então, o valor da cotação hoje é R$ 44,00, dividido por 0,70, que é 70 centavos, a gente está falando aqui de um PL, preço sobre seus lucros, de 62 vezes. Então, se isso de fato o resultado acontecer e continuar nessa conta de padeiro, ou seja, reportando aqui próximo de 1,6 bilhão de reais o lucro líquido de 2023 anual, a gente está falando que a empresa ela deixou de ser rentável, tendo aí um PL de 62 vezes nesses preços de R$ 44,00. Consequentemente, podemos aqui prever ou esperar uma queda nos seus lucros, porque cotações irão seguir resultado no médio e longo prazo. Então a gente vê que os resultados da empresa vêm caindo desde 2018 em relação a 2019, queda. De 2020 versus 2019, outra queda. Aí uma leve estagnação aqui de 2021 para 2020 e agora de 2022 em relação a 2021, novamente queda nos lucros e agora um resultado no primeiro trimestre bem abaixo do esperado no ano de 2023, e a gente sabe que cotações elas sempre irá seguir resultados no médio a longo prazo. Então, se o lucro subir, cotações também irão subir. Se o lucro despencar, cotações também irão despencar. E o que a gente vê aqui é lucro caindo desde 2018. E aí, se você acredita que, de fato, a empresa vai se recuperar no seu lucro, talvez seja interessante para você. Mas se você acredita que a empresa não irá se recuperar, fique longe da empresa porque ela está bastante esticada. Então é entender mais o setor, como o setor funciona, e aí você entender também que o investimento da empresa é para os próximos 5 anos. Então os resultados da empresa não irão explodir aqui da noite para o dia. Então demorará aí um bom tempo, pelo menos no médio prazo, para a empresa terminar esses investimentos e colher os lucros ali nos próximos 7, 10, 15 anos. E aí, consequentemente, é uma das maiores empresas do Brasil. E se as cotações caírem aqui para baixo de R$30, que era o ideal para começar aqui a precificar o lucro da empresa, aí ela consequentemente entra no meu radar e fico aqui de olho nela, porque nessas cotações aqui não é interessante para mim, no meu ver e na minha avaliação e na minha opinião, não acho interessante neste momento o papel em relação ao preço atual da cotação. Porém, se o papel começar a despencar, chega abaixo aqui dos R$30, aí sim fica interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.